Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta quinta-feira, 8 de julho de 2021. Vamos aos destaques deste episódio. Lula abre vantagem ampla sobre Bolsonaro em mais uma rodada do Instituto Poder Data. Instituições da República se testam em dia bastante tumultuado. CPI da Covid no Rio Grande do Norte foi parar na Justiça. Já a CPI da Arena das Dunas retomou os trabalhos com foco nos documentos. Brasil deve ter apagão de informações meteorológicas. Fique com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Mais uma pesquisa na praça sobre a eleição presidencial, desta vez do Instituto Poder Data. Os dados foram coletados entre os dias 5 e 7 de julho. O ex-presidente Lula, do PT, abriu uma vantagem ampla sobre o presidente Bolsonaro, sem partido, nas intenções de voto para o primeiro turno de 2022. Segundo a pesquisa, divulgada ontem pelo Instituto Poder Data, Lula passou de 31% em junho para 43%, enquanto Bolsonaro recuou de 33% para 29%. Atrás deles vem Ciro Gomes, do PDT, e João Dória, PSDB, empatados com 6% das intenções de voto, e Luiz Henrique Mandetta, com 3%. No eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 55% a 32%. Foram 2.500 entrevistas em 421 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro do Poder Data é de 2 pontos percentuais. É bom lembrar, minha gente, que este é um dos retratos do momento. A corrida presidencial está no início. Alta tensão em Brasília. Em dia de prisão na CPI da Covid, as instituições se testam em ambiente tumultuado. Antes de ouvir e mandar prender o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, por mentir na CPI, o senador Omar Aziz disse que os bons das Forças Armadas devem estar envergonhados pelo envolvimento de militares nas suspeitas na saúde. Abre aspas, palavras do senador, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo, fecha aspas, disse Omar Aziz. Em nota dura, articulada pelo Palácio do Planalto, o Ministério da Defesa e os comandantes das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, repudiaram as declarações do senador do Amazonas. Abre aspas, palavras dos comandantes. As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro, fecha aspas, disseram os comandos. Nenhuma palavra sobre os militares envolvidos nas denúncias e sobre a gestão do general Eduardo Pazuello, considerada omissa, gravemente ineficiente e dolosamente desleal, segundo o Ministério Público Federal, em ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro. Omar Aziz viu intimidação na nota dos militares contra o Senado e contra a CPI. Abre aspas, podem fazer 50 notas contra mim. Isso não me intimida. Fecha aspas, disse o ex-governador do Amazonas e agora senador. Em outra frente da República, o presidente Jair Bolsonaro atacou o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o magistrado, abre aspas, quer destruir nossa democracia e é um péssimo ministro, fecha aspas. Barroso, como se sabe, é contra o voto impresso exigido por Bolsonaro para 2022. Em nota, olha, outra nota, hein? Foi o dia de notas em Brasília.
Em nota, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, saiu em defesa do colega Barroso. Abre aspas. O Supremo Tribunal Federal ressalta que a liberdade de expressão, assegurada pela Constituição a qualquer brasileiro, deve conviver com o respeito às instituições e à honra de seus integrantes, fecha aspas, disse Luiz Fux. Como se vê, há muita gente estressada em Brasília. Recomenda-se um chá de camomila para relaxar. Tem gente que aposta no caos, quer confusão. Quanto mais confusão, melhor. As instituições brasileiras estão sendo testadas como nunca. Por último, um registro. O tal do Roberto Dias, pego da mentira na CPI, recebeu voz de prisão, mas ficou poucas horas detido na polícia do Senado. Ele pagou uma fiança de R$ 1.100 e foi liberado. Dá para fazer as contas aqui. R$ 1.100 dá $210 no câmbio de hoje. Se for verdade a história da propina, com o pedido de $1 por dose, a prisão dele custou 210 vacinas e uma cueca cagada. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. A instalação da CPI da Covid na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte foi parar na Justiça. O jornalista Marcos Alexandre conversa comigo agora. Como bom advogado que é, o deputado Kelps Lima, né, sempre dá um passo à frente nessa questão de contestações e decisões no âmbito do Legislativo. E o líder do bloco da oposição foi a Justiça para a instalação da CPI, Marcos Alexandre. Exatamente, Jorge. O deputado Kelps Lima entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça para tentar fazer valer a instalação da CPI da Covid aqui no Rio Grande do Norte. Né? Segundo ele, a bancada do governo na Assembleia está adotando aí medidas protelatórias com o objetivo de criar obstáculos e assim, em outras palavras, abafar a CPI da Covid. Então, ele entrou com essa ação no TJ, a ação já está distribuída para o desembargador Glauber Rego, que inclusive já mandou citar o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, para que ele se pronuncie em nome da Casa Legislativa, Diógenes. O Kelps espera que a Assembleia instale essa CPI antes mesmo de haver uma decisão judicial, mas, pelo sim, pelo não, ingressou com esse mandado de segurança para tentar resolver pela via judicial. Essa possibilidade de hoje de entrar com a decisão judicial, de buscar uma decisão judicial, não é nova. A própria CPI da Arena das Dunas, no ano passado, também teve esse mesmo tipo de iniciativa. Na época, a Justiça negou o pedido e a CPI só foi aberta agora. A outra CPI, a da Arena das Dunas, foi retomada. Segundo o presidente da comissão, deputado Coronel Azevedo, o foco principal será a análise de documentos. Muitos já começaram a chegar. Agora é para valer? Teremos investigação até o final, nesse caso da Arena das Dunas? Deveria ter sido desde o início. Eu creio que não foi correta a decisão de interromper, mas respeitamos. Foi uma decisão do plenário da Assembleia, inclusive levada à Justiça, né? Eu discordei dessa interrupção e já era para nós termos concluído essa investigação, a tarefa do Parlamento Potiguar. Mas, depois de tudo que aconteceu, estamos retomando os trabalhos, né? Adotamos já as providências de substituição dos deputados que se ausentaram do Parlamento, como o deputado Santo Pimentel, o deputado Alisson Bezerra, e reiniciamos nessa terça os trabalhos da CPI. E os novos integrantes são? O deputado Kleber e o deputado subtenente Eliabe. E se junta aí ao time que já tinha, o Tomba Farias, a deputada Isolda, que é a relatora, e o senhor, que é o presidente da comissão. Qual é o objeto da CPI da Arena das Dunas? Apurar possíveis irregularidades no contrato firmado entre o governo do Estado e o consórcio Arena das Dunas. Houve uma auditoria da Control que
teria indicado um possível sobrepreço pago através dos cofres públicos a este consórcio, e indicaria um prejuízo já superior a 100 milhões de reais dos pagamentos realizados. Isso depois da construção, né? É para ficar bem claro. Essa investigação não é em cima da obra, não. É em cima da manutenção, da exploração dos serviços desde o funcionamento da Arena das Dunas, né? Exatamente. Essa auditoria foi realizada pela Control recentemente. No atual governo está à frente o Dr. Pedro Lopes. Pedro Lopes. E dos pagamentos já realizados, somaria mais de 100 milhões. E observando o período total do contrato, esse prejuízo poderia chegar até 421 milhões de reais aos cofres do poder público, os cofres do dinheiro do povo, vamos dizer assim. Deputado Coronel Azevedo, o que é que vai ser o forte desta comissão? Análise dos documentos ou a tomada de depoimentos? Eu creio que, sobretudo, a análise de documentos. Vamos saber como se deu essa contratação, o que determinou os preços, como chegou-se a esses preços, por que foram pagos. O consórcio Arena também administra o espaço Arena e o governo é sócio desse espaço. Então, vamos analisar se os pagamentos, se os balanços financeiros mensais, porque o Estado paga e deveria e deve reduzir aquilo que o consórcio tira de lucro da exploração desse espaço. Se isso foi feito de acordo com o contrato, também recebemos já a defesa do consórcio, que nós oficiamos ao consórcio para que oferecer sua defesa prévia, e sempre, quando houver interesse, preservando o sigilo da investigação, até que a gente possa tomar as medidas finais, se for o caso, ouvir pessoas, e para que a gente possa apurar a verdade dos fatos. O Estado tem muita dificuldade em todas as áreas, o recurso público é muito escasso, e nós precisamos fazer mais com menos. Esse é o desafio da administração pública no Brasil. O Brasil deve ter um apagão de informações meteorológicas. Eu explico. O supercomputador Tupã, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vai ser desligado em agosto. Desde o fim de 2014, ele vem operando por meio de gambiarras. Com pouco orçamento para um novo, o INPE tentou atualizar a máquina, substituindo e adaptando componentes para alongar sua validade. No entanto, não foram suficientes para suprir as demandas do órgão nos últimos anos. O governo federal disse que já planeja a compra de um novo supercomputador, mas não deu prazo. O assunto é destaque na Época Negócios. Para especialistas, com o desligamento, a falta de informações trará, principalmente em meio à crise hídrica, impactos econômicos, científicos e sociais, como no planejamento de colheitas e nas previsões climáticas de longo prazo. Ponto final do episódio desta quinta-feira do podcast O que diz a Rua. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena de Albuquerque e Maria Luísa. Realização, Portal No Minuto. Se você gostou, compartilhe. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.